como esse que discutir na lanterna, 2-0, uma sequência de derrotas do Campeonato Brasileiro, uma vitória de 10 jogos. O torcedor às vezes espera de nós, repórteres, e espera de você também, treinador, que espravejar uma atitude de mudança extrema. A gente sabe que não é assim que funciona necessariamente as coisas do futebol. Mas você já respondeu algumas vezes que a forma como você tem de sair dessa situação é treinar e treinar ainda mais. A gente já ouviu também da sua boca, de jogadores que estão com vocês, que é um dos times que mais treina no Brasil, provavelmente o que mais treina no Brasil. Só treinar, só essa fala, não pode soar para o torcedor. Eu quero te ouvir também sobre a sua opinião sobre isso, como que o trabalho não tivesse batido no teto, que não tivesse mais de onde extrair, já que os jogadores parecem estar no limite já do treinamento também. Gabriel, boa noite. Sinceramente, eu não concordo com essa sua afirmação. Que treinar e o time hoje não foi o mesmo time que jogou contra o Botafogo, contra o Juventude, ou mesmo contra o Atlético Goianiense. Oi? Não? Oi? Oi? Não, tem que repetir o que eu falei? Tem que repetir? Então, primeiramente, boa noite. O time, treinar e trabalhar muito, essa é uma análise simplista e fácil de quem quer resolver as coisas na simplicidade. Estou acostumado com isso ao longo da minha carreira inteira, da minha vida inteira. O jogo de hoje não tem nada a ver com o jogo. Os 3 últimos jogos que a gente jogou, que jogou bem aqui diante do Cruzeiro. A gente jogou bem dentro das nossas características, time todo mexido, com muitos jogadores fora. Em relação ao ano passado, já falei mais de uma vez, sem o Nino, sem o André, sem o Arias, fora os desfalques que a gente teve recentemente. E a equipe conseguiu produzir, podia ter ganho o jogo, ou podia ter perdido o jogo, de fato perdeu. Teve um pênalti que, na minha opinião, totalmente inexistente. Teve um lance que normalmente eles chamam para expulsão. Então hoje o árbitro teve uma interferência direta na partida. Então isso é tudo do trabalho. E trabalhar não é trabalhar só tecnicamente, fisicamente, é trabalho em todas as frentes, trabalho emocional. A equipe, eu acho que sempre fala da temporada, quando a gente estava com o vento totalmente a favor, a torcida estava do nosso lado, que estava mais fácil, a gente foi muito leniente. E eu acho que atribuo isso muito pela conquista da Libertadores. E agora a equipe está voltando. No jogo de hoje, eu acho que deu uma resposta positiva que não se traduziu no resultado do jogo. Acredito muito no time. O time já fez coisas excelentes, uma delas inédita, conquista da Libertadores, e o time pode voltar a ganhar e fazer uma grande temporada ainda. Diniz, aqui ó, Álvaro Damião da Rádio Tatiaia. Como explicar um time que na Libertadores está classificado, que foi o melhor do grupo dele, que é o atual campeão do continente, hoje lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos em 10 jogos? Como que explica isso? E se essa pressão da torcida, a gente viu faixas hoje pedindo a sua saída, se isso lhe preocupa? Bom, uma coisa que eu não gosto, mas não é uma coisa que me preocupa. Então, obviamente que ninguém gosta de estar com o nome na arquibancada pedindo a minha saída, mas é uma coisa que eu sei acolher com respeito à opinião do torcedor. Já falei isso outras vezes. E a gente não consegue. O resultado é uma coisa que ele é muito determinante para as análises das pessoas, mas os jogos do Campeonato Brasileiro, posso citar 1 a 1. A gente, pelo que produziu também, embora a equipe esteja devendo no Campeonato Brasileiro na temporada, a gente teve muitos jogos, quase todas as partidas, como a de hoje, por exemplo, que na minha opinião o Fluminense não mereceu perder a partida. Contra o Atlético Mineiro a gente tinha 2-0, a partida na mão, tinha uma chance de fazer o 3º gol, tomamos um empate. Contra o São Paulo tomamos um gol no final, praticamente nos últimos minutos do jogo. No jogo contra o Atlético Goianiense, coisa parecida, a gente tinha 1-0, tivemos a chance de fazer o 2º e o 3º gol, não fizemos. Mesmo não produzindo tanto. Mas o resultado ele não vem e a análise fica muito em cima do resultado, e o torcedor eu entendo de maneira completa. Eu acho que o time,
Como aí o nosso seu colega falou na primeira pergunta, parece que trabalhar muito, agora sim, então trabalhou muito, agora chegou no teto. Chegou no teto, se não for o teto e o time começar a ganhar, aí vai mudar a opinião, porque o resultado vem, se jogar mal e ganhar 3, 4, 5 jogos, aí o trabalho já não ficou mais no teto. É uma coisa que eu não consigo ver dessa forma, que chegou no teto, que trabalhar muito, trabalho, tem teto. Eu não vejo trabalho, assim, eu vejo o contrário disso, eu não vejo teto para trabalho. Ele sempre tem coisa para melhorar, infinitamente coisas para melhorar. Mas assim, quando chega numa fase dessa, é mais fácil, e talvez seja um desejo pessoal também, que ocorra uma mudança, mas para uma análise assim de uma maneira mais simples e cruel, como é o futebol, é uma coisa cruel, essa máquina de moer gente o tempo todo, que a gente fica submetido ao resultado dos jogos. E eu para isso, sou preparado para isso. O time, eu vou continuar sempre fazendo melhor e acreditando na instituição, acreditando no time. Gente, boa noite. Bruno Corte da Globo. O quão simbólico para vocês é emblemático, nesse caso de forma negativa, de ver o Fluminense, não só na zona do rebaixamento que se manteve lá, mas como último lugar na tabela. Isso mexe vocês assim, de uma forma negativa, imagino eu? Eu acho que mexe. Esse é um sentimento horroroso, um sentimento muito ruim. Agora que tem que ser forte, tem que trabalhar, e trabalhar muito, e achar soluções para que o Fluminense saia dessa situação. E, repito, acredito que tem todas as condições de sair disso. Boa noite, Luiz. Continua cuidando daquela 92. A gente no setor coletivo você citou mudanças necessárias para fazer esse time para voltar a vencer e sair dessa situação. Né? Hoje foi um time muito mexido por conta dos desfalques, mas eu queria saber se quando você cita essas mudanças, isso se limita a peças e não ao esquema de jogo. Você cogita talvez mudar ali, tirar alguns três atacantes de meios, colocar quatro meios, mudar algo do tipo. E foi muito noticiado nessa semana que você teve reuniões ali com a diretoria para tratar sobre essa situação tão ruim e entender o que não vem dando certo. Você confirma isso? Mas a gente tem de maneira natural, a gente teve reunião por conta especificamente só do momento. As reuniões elas acontecem toda semana, quase todo dia tem reunião com o Paulo Júnior, eu falo com o Fred, então não é nada assim alarmante só por conta do momento. Obviamente que o momento preocupa todo mundo. Em relação às peças, quando eu falei de mudança, não é relação necessariamente à peça, é relação tipo ao estado anímico do time, de como se comportar, de como marcar, de como construir. E, na minha opinião, hoje a gente teve uma mudança significativa no sentido de como a gente se comportou diante do Cruzeiro aqui. Não foi o suficiente para ganhar, mas a equipe teve uma mudança positiva em relação ao que ela fez, principalmente na última partida. É isso, Fernando. Obrigado, eu passo. Olha, eu vou ser breve aqui, porque nessa situação assim não tem muito o que ficar falando ou procurando explicações, né? Em outros jogos, eu tenho total certeza e convicção de que o time foi muito mal, foi muito fraco, foi um time inoperante, tanto ofensivamente e frágil defensivamente, com vários aspectos de jogadores muito abaixo da crítica, né? Porque uma coisa é você ter um parâmetro para fazer uma crítica, outra coisa é o jogador estar tão abaixo da crítica que você não tem nem como fazê-la, né? Isso daí eu me refiro aos jogos anteriores. Hoje o que eu tenho a dizer especificamente desse jogo de hoje, assim, Fluminense, claro, não fez uma grande partida como não vem fazendo, mas na minha opinião também não mereceu perder não, sabe? Isso daí, vamos ser sinceros, né? Nós estamos assim, muito pé da vida, muito revoltados, como eu falei, jogadores muito abaixo da crítica, principalmente os jogadores que foram contratados aí, né, jogadores de nome, jogadores com bagagem e qualidade. Vamos citar exemplos como Douglas Costa, Renato Augusto,
Terãs, jogador que esperávamos muito deles, né? E até o momento não disseram o que vieram, né? Esses aí, então, nenhum desses. O Gabriel Pires entrou hoje no jogo, achei que entrou bem, né? Apesar que é um jogador que ficou muito tempo aí parado, entrou bem no time, vamos falar a verdade, né? E as mesmas falhas de sempre, a gente fica chateado com a situação do Germancano. Tivemos sim oportunidade de gols, ao contrário de outros jogos que não produzimos absolutamente nada, né? Acredito que o Fluminense não seria e não foi merecedor de uma vitória, mas também, na minha opinião, não merecia uma derrota não. Esse jogo aí seria assim, no mínimo um empate aí, ficaria de bom tamanho para os dois lados. Teve alguns erros ali, alguns vacilos que nos colocaram em risco, tanto que tomamos um gol ali no final, característico dos gols que a gente vem tomando aí, principalmente nos finais das partidas, né? Foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Atlético Goianiense, foi assim... Enfim, nesses últimos jogos aí, parece que o time entra num processo de desligamento, assim, principalmente no final dos jogos, e acaba tomando gol, tomando empate, gol de empate, igual foi com o Atlético, gol de derrota, como foi no último jogo com o Atlético Goianiense, enfim. Muita coisa para ser corrigida, muita coisa. É muito preocupante, essa questão de lanterna realmente é complicado, né? A gente tem que ficar ouvindo aí dos rivais as provocações, principalmente que eles estão assim, pé da vida com nossos títulos e o nosso desempenho aí principalmente nos últimos 2 anos e o ano passado, né? Ganhamos 2 títulos internacionais, bicampeonato carioca, isso faz com que os rivais aí ficam, né, com aquele secador ligado e agora aí lambendo os beijos com essa nossa situação. Mas eu não sou uma pessoa falar, eu penso positivo. Não, eu não penso, não é questão de quem pensa positivo às vezes se ilude muito, não é assim não. Eu acredito que sempre possa ter uma reviravolta, principalmente se alguns jogadores aí, né, começarem a ter o mínimo de desempenho aí em campo. Temos que entender também, um time que sem André, sem John Arias, e enfim, né, ainda não estreou Thiago Silva, são jogadores assim que a gente não pode pensar e descartar que não fazem falta, que fazem falta sim, né? Isso mexe. Pega qualquer time aí do futebol brasileiro e até mesmo do futebol mundial, tira 2, 3, 4 titulares, que nenhum time, ou praticamente nenhum time, mantém o mesmo desempenho. A não ser aqueles times lá da Europa que tem elencos assim, né, de jogadores de seleções aí pelo mundo afora. Mas enfim, não vamos também agora, né, fazer um terra arrasada, apesar que teoricamente tem todo um sentimento aí sim de terra arrasada, mas nós não podemos cair aí nesse... Eu fiz até uma brincadeira no buraco negro que a gente se encontra, que está nos sugando para uma situação negativa. Dizem que quem cai no buraco negro não sai, né? Tudo que cai no buraco negro é sugado e não consegue sair de lá, mas vamos pensar que a gente pode sair sim, tem um ano todo pela frente ainda, né? O momento é difícil, eu compreendo as críticas, a raiva e até alguns
xingamentos aí que eu ouvi de algumas pessoas, alguns comentários e perguntas aí nessa entrevista aí, principalmente a primeira pergunta ali, eu achei um tanto quanto sem o menor sentido, sabe? Não entendi por quê. Enfim, vou parar por aqui, vamos pensar daqui pra frente. E Vitória Fluminense. O que passou, passou, o que aconteceu, aconteceu, não tem volta e vamos tentar consertar. É isso aí. Deus abençoe.